da Inovatec, Soluções em Tecnologia, e hoje eu vou estar falando um pouco da solução de monitoramento. O que seria a solução de monitoramento? Bom, nós temos uma ferramenta hoje no mercado que consegue monitorar desde infraestruturas completas de TI, equipamentos elétricos, painéis elétricos, maquinários, equipamentos mecânicos. Então, uma ferramenta bem diversificada. Ela consegue monitorar basicamente todo tipo de componente ou máquina ou equipamento que tem energia elétrica. Aqui nós temos uma tela principal, né, onde eu estou apresentando aqui um monitoramento de alguns computadores, né. Poderia ser máquinas, poderia ser painéis elétricos também, tá? Eu usei computadores para conseguir um exemplo mais específico. Bom, neste caso, se a gente for olhar no lado esquerdo, né, vamos fazer uma leitura desse dashboard aqui. Nós temos ali um Memory Utilization Hosts, né? Nessa lista está todos os meus hosts, né, ou seja, todas as minhas máquinas ou servidores, o que eu escolhi monitorar, e ele me conta qual que é a utilização de memória dessa máquina, né? Exemplo, a primeira máquina ali, que está o Docker Node 1, né, ela está com um uso de memória em 82%, né, ou seja, quase o uso total da memória. Em contrapartida, temos máquinas como o Cloud Node 2, que é a última da lista, que está com 24% de utilização de memória, ou seja, está com uma utilização dentro do ideal. Embaixo nós temos praticamente o mesmo gráfico, só que aplicando essas porcentagens à CPU, né? A quantidade que o computador está estressando e utilizando o processador. Embaixo nós temos os hosts, né, que é o último do lado esquerdo. Nós temos aí os nossos serviços, as nossas máquinas e a utilização de banda, né? O quanto de internet está entrando e saindo pela porta de rede, né? Pelo driver de rede. Então a gente consegue fazer um monitoramento de tráfego de rede de cada máquina de forma individual. Já no lado direito nós temos aí um SLA, né? Que é uma configuração de prioridade. Exemplo, se alguma dessas máquinas falhar, a gente vai seguir essa tabela de SLA para definir o que é prioridade e o que não é prioridade. Isso é definido junto com o cliente vai escolher o que é prioridade. Embaixo nós temos uma API de geolocalização. A gente consegue ver em tempo real, né, a empresa que está sendo monitorada. Se ela está verde é porque está tudo ok. E se a empresa tiver mais sedes, né, como aqui a gente está vendo que a empresa é o cliente 3, e aqui nós temos uma sede, que é o cliente 5, que está amarelo. Se está amarelo é porque na sede tem alguma observação que deve ser verificada. Pode ser um HD que está começando a apresentar um problema, um tráfego de rede que está mais intenso do que o normal para o horário, uma memória que está com maior uso de costume. Então ele nos emite um alerta de fica de olho que algo não está funcionando corretamente. Por isso que está da cor laranja. Aqui nós temos já uma rede detalhada, né? Aqui a gente já entrou dentro da empresa, estamos vendo os computadores ou máquinas, tá? Aqui nós temos vários computadores configurados aqui, mas poderiam ser máquinas, equipamentos mecânicos, painéis elétricos, e a gente consegue ver que está tudo ok nesse exato momento. Todos têm um check, né? Todos estão verdinhos. Alguns estão amarelos, significa que existem observações a serem analisadas. No lado esquerdo a gente tem aqui o error, né? São as notificações que ele está pedindo atenção, né? Vocês precisam dar atenção a essas notificações. Existem uma notificação do tipo urgente e existem notificações do tipo perigo e não tão urgente, né? Então a gente consegue monitorar todas as informações da rede, a gente consegue coletar todas as informações
E baseado nessas informações, neste caso aqui, a gente já descreveu o que a gente considera urgente ou não, por isso o software consegue mostrar para a gente com precisão. Na parte de azul, a gente tem informações básicas, né, que podem ser apenas informações que às vezes o cliente decide que quer, eu quero saber quando uma máquina minha trocar de IP. Né? Não significa que ela parou de funcionar, mas a gente vai conseguir visualizar quando isso acontecer. A gente pode criar essa regra. Bom, aqui tem algumas ferramentas, né, que a gente pode integrar com o nosso software de monitoramento. Entre elas tem algumas mais famosas, como o Microsoft Teams, o Discord, o GLPI e o Telegram, né? Hoje, na maioria dos nossos clientes, a ferramenta mais utilizada é o Telegram, tá bom? Ela tem uma facilidade maior de operação e é mais comum. E por que a gente usa o Telegram? Vamos supor que acontece um erro, uma máquina apresenta um mau funcionamento, ou então a máquina parou de funcionar. Bom, os números cadastrados para receberem essas notificações de erro, né, de urgência, vão ser notificados via o aplicativo Telegram, né? Você vai receber na hora, houve um erro, o seu monitoramento está te notificando via Telegram que tem uma máquina com problema, ou tem uma máquina parada, ou tem algum processo ou algum painel elétrico que não está funcionando corretamente. No final, eu tenho aqui um dashboard que foi montado de forma personalizada. Bom, nesse dashboard eu tentei colocar o máximo de informação possível, mas o dashboard ele pode ser montado de acordo com a necessidade que o cliente desejar. O que significa isso? Esse dashboard ele está mais completo, ele está mais cheio de informação, talvez fica um pouco mais complexo. Então dá para montar ele de maneira mais simples, né? É só a gente entender a necessidade do que o cliente precisa monitorar e a gente consegue montar ele de forma mais simples. Aqui, por exemplo, eu tenho um servidor de aplicação, né? Me fala os detalhes desse servidor. É um CPU de 2 núcleos, com 1 GB de memória RAM e um disco de 120 GB. Aqui eu tenho espaço que ainda tem livre em disco, né? Eu ainda tem 30% desses 120 GB disponível. O funcionamento do meu processador, o tráfego da minha máquina, é nesse tráfego que a gente consegue identificar e conseguir observar quando possivelmente tem um hacker invadindo a rede ou tem um software malicioso coletando informações, né? Quando tem um pique, né, de tráfego de rede, a gente consegue enxergar alguns problemas junto com o firewall, né, que a gente também implementa. Ele vai dizer para a gente o porquê essa máquina detalhadamente está apresentando um tráfego maior do que o normal. Aqui eu tenho em gráfico, né, o uso do meu CPU. Eu tenho em gráfico o meu servidor de aplicação, como está o servidor de aplicação, né, as minhas sessões que estão logadas nos meus serviços, meu MySQL, né, eu tenho um banco de dados sendo monitorado e tenho processos sendo monitorado também, processos que eu defini como padrão. Pode ser processos de software, né, processos de backup, processos de infraestrutura, né? Isso tudo personalizável. Ah, Lucas, mas eu quero que tenha um painel me informando quais são os meus equipamentos eletrônicos que estão funcionando e a temperatura desses equipamentos eletrônicos. É possível configurar dessa maneira? Sim, é possível configurar dessa maneira. O dashboard é 100% personalizável.